Tem um documento oficial que saiu no final do ano passado que, simplesmente quebrou a internet japonesa. E olha, não é um relatório econômico chato, não é escândalo político e definitivamente não é roteiro vazado de série. Longe disso. É uma teia super intrincada de traições, romances, com umas diferenças de idade chocantes e, assim, fofocas que seriam dignas daquele ambiente corporativo bem tóxico, sabe? E o detalhe mais importante de todos os envolvidos são pinguins. E o mais incrível de tudo isso é que não estamos falando de uma obra de ficção, né? É um mapeamento etológico super rigoroso, só que ele vem disfarçado de entretenimento e acaba revelando umas dinâmicas sociais espantosamente complexas. Hoje, o nosso mergulho é nas águas bem turbulentas do Aquário de Kyoto, que fica lá no bairro de Shimogyo, administrado pelo gerente Kazuyoshi Sakano. E a nossa fonte principal vem direto do comunicado oficial da 8ª edição da Tabela de Relacionamentos dos Pinguins de Kyoto. Que foi lançada em 13 de dezembro de 2025, exato. Isso, basicamente a gente tem em mãos um mapa que é um verdadeiro poço de drama envolvendo 50 pinguins africanos e a nossa missão hoje é desvendar uma coisa. Como é que a observação diária transformou o que deveria ser só um painel chato de biologia numa novela acompanhada por milhares de pessoas? E o que é fascinante aqui é exatamente essa quebra de expectativa. Quando a gente pensa em exposição de dados ecológicos, vem logo na cabeça aquelas estatísticas bem frias, né? Mas o Aquário de Kyoto achou um jeito de apresentar isso que muda tudo. Total. Muda completamente a forma como a gente enxerga esses espaços de conservação. Quer dizer, quem está olhando não vê mais uma espécie isolada atrás de um vidro. A gente está testemunhando uma sociedade operando em tempo real. Sim, mas espera. Antes da gente entrar nas fofocas e nas traições todas, como é que os tratadores sequer sabem quem é quem? Porque, assim, para qualquer pessoa normal, 50 pinguins na mesma piscina parecem absolutamente idênticos, né? Parecem clones de terno. Pois é, não tem como saber quem tá ignorando quem na hora do almoço, a menos que eles usem crachás ou algo assim. É aí que entra a tecnologia e a metodologia de observação deles. Porque coletar dado comportamental numa colônia fechada exige um rigor quase microscópico, sabe? Se não tiver uma base de identificação muito forte, tudo vira só historinha inventada. Então, o Aquário usa um sistema de computador que é baseado na web chamado Pentagon. E funciona quase como uma mesmo. O sistema rastreia os indivíduos através de umas faixas de cores bem específicas que ficam presas nas asas de cada ave. É tipo um código de barras biológico, sabe? Ah, entendi. Aí os tratadores fazem um registro diário. Eles cruzam quem interagiu com quem, quanto tempo durou, se teve atitude agressiva, quem dormiu perto de quem e, claro, os rituais de acasalamento. Eu fico imaginando isso na prática, sabe? O rigor desse sistema me lembra demais um departamento de recursos humanos mapeando o clima da empresa. Com certeza. Porque o RH sabe perfeitamente quem não se dá bem perto da máquina de café, quem está formando aquelas panelinhas exclusivas e quem não suporta o gerente. O Aquário está fazendo a mesmíssima coisa, só que, bom, os funcionários comem peixe cru. E seguindo essa sua analogia do RH, as faixas coloridas nas asas são literalmente o crachá corporativo do pinguim. O Pentagon registra quem está fazendo networking nas pedras, quem está criando um ambiente tóxico e quem constrói aliança. E tem um detalhe que fortalece ainda mais essa ideia de comunidade. Qual? A nomenclatura deles. Ah, sim. O documento fala isso. Os nomes não são tipo números frios ou apelidos genéricos. Eles são batizados em homenagem às ruas da própria cidade de Kyoto. O pinguim Yanagi, por exemplo, tem o nome inspirado na rua Yanagi no Baba. Isso, e o Kuruma vem da rua Kuruma-machi. Exato. Isso amarra a colônia à geografia da cidade de um jeito muito inteligente, né? É uma estratégia de pertencimento genial. Quando você dá um animal, o nome da rua por onde o visitante passa todo dia para ir para o trabalho, você cria uma familiaridade ali no subconsciente. Não é mais a ave 45. É o Yanagi, nosso vizinho. É o Yanagi, um morador local cheio de contatos complexos.
E transformar esses dados brutos nessa teia visual gigante que fica exposta lá na área cave do aquário reduz muito a barreira para a pessoa comum se importar com ecologia. Bom, se o RH dos pinguins terminou o relatório de 2026, a gente precisa falar dos resultados. Porque, olha, algumas coisas ali parecem desafiar a lógica da evolução. Sem dúvida. Vamos começar pela Rei, que é uma fêmea que nasceu lá em 2022. No relatório anterior, os cuidadores anotaram que ela tinha um padrão muito específico. Ela só tinha olhos para pinguins velhos, tipo o Oiki e o Ryo. Uma preferência bem peculiar. E agora, nessa atualização mais recente, ela finalmente assumiu um relacionamento com o Yanagi. A diferença de idade entre eles, 14 anos. O que em anos de pinguim, nossa, é uma lacuna geracional imensa. Exatamente. Mas assim, me tira uma dúvida. A gente sempre pensa que na natureza o foco é a juventude, né? O vigor físico para a reprodução. Por que uma fêmea jovem gastaria energia buscando um parceiro que já tá, tipo, na terceira idade da colônia? Isso levanta umas questões fascinantes sobre como as aves marinhas escolhem parceiros. Na natureza, a juventude traz vigor, é verdade. Mas a idade avançada sinaliza uma coisa que pode ser até mais valiosa para a sobrevivência do filhote. Ok. Experiência e resiliência. Um pinguim macho mais velho já provou para todo mundo que sabe sobreviver a predador, sabe achar comida e, principalmente, sabe defender um território de ninho por várias temporadas. Ah, faz sentido. Então, para uma fêmea jovem e inexperiente, colar num veterano uma garantia de que o ninho vai ficar no melhor lugar e que os filhotes vão ser protegidos por quem já conhece as ameaças todas. Faz todo sentido quando a gente olha pelo lado da sobrevivência, só que aí tem o extremo oposto lá na piscina. Outra fêmea de 2022, a Mibu, arrumou um parceiro chamado Sen. Ah, o Sen! Pois é. O relatório descreve ele com traços finos e um rosto pequeno, que seria basicamente o galã da piscina. Só que os cuidadores colocaram uma observação de preocupação real ali. O Sen é péssimo em brigas e nada confiável. Um rostinho bonito e só. Exato. Ela arrumou um namorado lindíssimo, mas que é um inútil na hora do aperto. Como é que a evolução permite que esse rosto pequeno seja atraente se o cara não consegue defender o próprio ninho? Esse é um dos maiores paradoxos da biologia evolutiva. A gente está vendo aí o atrito entre a seleção natural e a seleção sexual. Muitas vezes, uma característica física que chama atenção, tipo a cauda do pavão ou o rosto pequeno do pinguim, funciona como um indicador genético. Tipo um status? Isso. O indivíduo exibe aquilo para provar que tem uma genética tão boa que pode se dar ao luxo de gastar energia só sendo atraente. Mas mesmo que na prática ele seja um fracasso para proteger as coisas. Precisamente. A atração inicial rola por causa desse marcador estético, mas para manter o relacionamento nas aves, o macho tem que saber prover e defender. E é por isso que os cuidadores estão bem preocupados com eles. Já estão prevendo o divórcio. Basicamente, eles sabem que quando a temporada de fazer ninho chegar e exigir agressividade para afastar invasor, o Sen provavelmente vai falhar. E aí a Mibu deve abandonar ele. Eles estão documentando essa tensão entre o que atrai e o que mantém um parceiro ao vivo. Caramba! E falando em não conseguir manter parceiro, a gente tem que falar do Kuruma. Porque a situação dele não é biologia, é um roteiro de reality show de pegação. Nossa, o Kuruma é um caso à parte. Total, no ano passado, o relatório dizia que ele estava num triângulo amoroso, dividindo o tempo entre as fêmeas Umi e Teiki. O que já gasta uma energia social absurda para administrar, ainda mais numa colônia lotada. Muita energia. Mas aí veio 2026 e revelou o caos completo. Ele terminou com a Teiki e se juntou a uma fêmea chamada Pon, e os próprios tratadores classificaram a Pon como diabólica. Um adjetivo forte para um pinguim, né? Muito. E sabe por quê? Porque a Pon não é exclusiva. Ela tem o hábito de visitar a casa de um terceiro pinguim, o Taco, em dias alternados. Ou seja, o Kuruma saiu de um triângulo, onde ele era o centro, para cair de paraquedas no meio de 2 triângulos simultâneos. E ele provavelmente está sendo feito de bobo nessa história toda. Com certeza. Mas olha, isso vai contra tudo que eu aprendi vendo o documentário de gelo e pinguim,
A cultura pop, os filmes, sempre mostraram aquele casal heróico que enfrenta a nevasca dividindo o ovo, super leais. A ideia era que eles casam para a vida toda. O Aquário está desmentindo a ciência ou a gente foi enganado por Hollywood? Olha, se conectarmos isso ao panorama geral, Hollywood e o nosso próprio desejo por romantismo tem muita culpa nisso aí. A ideia do parceiro eterno e monogâmico no reino animal é um mito muito forte, porque a gente adora projetar nossos ideais nas espécies. Entendi. A realidade biológica, principalmente em ave marinha que vive em colônia muito cheia, é que a monogamia deles é, na verdade, uma monogamia serial. Tá, então eles são fiéis durante uma temporada, mas não a vida toda. Exato. As estratégias de acasalamento são super fluidas. Se uma tentativa falha num ano, tipo o ovo não choca ou o filhote morre, a chance de divórcio no ano seguinte vai lá nas alturas. Nossa, super práticos. Muito. E no ambiente de aquário, onde a pressão por sobrevivência é zero, não tem predador, a comida cai do céu pela mão do tratador, a energia que seria gasta para não morrer congelado sobra. E aí eles usam pra fofoca? Basicamente. Sobra tempo e caloria para testar limite social, fazer aliança temporária e explorar outras parcerias. Então o que o Kurume e apontam fazendo não é um desvio moral, é só oportunismo biológico num ambiente de luxo. Gente do céu! O que leva a gente para o ponto mais bizarro dessa tabela inteira. Porque essa energia sobrando não ficou restrita só aos pinguins. O drama social extrapolou o vidro e sugou os próprios funcionários do aquário. É verdade. Relação interespecífica em cativeiro é sempre um campo revelador. Mas esse caso tem umas preferências muito marcadas. E como? O documento fala de um técnico e cuidador, o Fujimoto. Ele virou o alvo de uma paixão avassaladora de 2 pinguins machos, o Shimachi e o Ebisu. Eles não têm parceiras, a devoção deles é toda focada no Fujimoto. É um comportamento bem focado. E o mais doido é que as fêmeas ignoram o cara completamente. Ele tem um magnetismo que afeta só os machos. Eu entendo a teoria do convívio, mas como um pinguim demonstra afeto por um tratador humano? Eles levam pedrinhas pra ele. Os sinais físicos de cortejo e afeto nele são bem visíveis se você souber o que olhar. Envolve umas vocalizações específicas, uns grasnados que não são de alerta, mas de reconhecimento, sabe? Ah, um cumprimento amoroso? Isso. E também o movimento de curvar o corpo em reverência e ficar seguindo o alvo sem parar pelo território. Quando o Shimachi e o Ebisu fazem isso para o Fujimoto, isso aponta para uma dinâmica de dominância e hierarquia. Como assim? Eles acham que o tratador é o pinguim alfa da colônia. De certa forma, sim. Os machos são muito sensíveis a essa questão de quem provê e quem é maior. O Fujimoto anda pelo território distribuindo recursos, os peixes. Isso aciona os gatilhos instintivos de respeito e submissão neles que acaba virando cortejo. Que loucura! E o fato de ser só com o macho sugere que a postura dele, o jeito que ele anda, simula características que esses pinguins machos específicos buscam numa aliança forte. O que deve ser hilário para quem tá vendo de fora, né? E o impacto cultural disso no Japão foi gigante. O Aquário até colocou comentários de celebridades na divulgação. A mangaka Haruka Matsuo ficou fascinada com esse poder do Fujimoto. Ela chamou de ultra-amor eterno, né? Isso. E tem o modelo e ator Shimon Okura, que pegou a tabela e começou a analisar como se fosse livro de autoajuda. Ele olhou para o casal de idosos, Kujo e Jujin, e disse que aquilo era o ideal de vida. É muito curioso ver figura pública endossando esses dados. Isso amplifica a ciência para um público que nem olharia para um boletim de zoológico. Sim, com certeza. Ele até elogiou o pinguim Man como pai exemplar e tirou uma lição do pinguim Shijo, que aparentemente tem um passado agitado, mas agora passa o dia seguindo a esposa. A conclusão do ator foi que o segredo da felicidade é colocar a esposa em primeiro lugar. Isso mostra aquela nossa tendência irresistível de tirar lição moral da natureza. Exatamente. Teve também a Kawa-chan, que é especialista em peixes, e ela comparou essa atualização de 2026 a uma segunda temporada de série dramática. Ela notou a pinguim Tera, que ficou viciada num estilo de vida cuidadoso. Seja lá o que um pinguim considerar um estilo cuidadoso. Pois é, e o Ryo, que parou de correr atrás das novinhas e agora só faz amizade com os mais velhos. A febre foi tanta que eles lançaram produtos. Eles vendem uma pasta de plástico daquelas A4 de guardar documento
com a tabela impressa. Ah, sim, por 440 ienes. Isso, e a sugestão de uso deles é maravilhosa. Eles falam para comprar, dar risada e relaxar a mente durante o estresse do trabalho. E ainda fizeram uma série de vídeos curtos no TikTok e no YouTube durante o inverno todo. E olha, essa estratégia de marketing deles toca num ponto que é crucial para a comunicação científica hoje em dia. Que seria? Porque, no fundo, a nossa conversa toda aqui está girando em torno de uma pinguim diabólica, um namorado inútil, traição e dica de casamento dada por uma ave que bate no nosso joelho. Por que a gente tem essa necessidade de projetar nossos dramas nesses bichos? Isso levanta uma questão importante, que é o conceito de antropomorfismo, que é justamente dar característica, intenção e emoção humana para animal. Durante muito tempo, na biologia clássica, o antropomorfismo era o maior pecado possível. Era anticientífico, né? Exato. Era visto como uma contaminação total da objetividade. Afinal, não tem como provar no laboratório que a Pom é moralmente corrupta. Os dados só dizem que ela visitou o ninho de 2 machos. A gente é que coloca a lenha na fogueira da fofoca. Exatamente. Usar a palavra diabólica insere um julgamento de valor humano num ato que é puramente sobrevivência e estratégia de acasalamento. Só que a ciência ambiental moderna começou a rever isso. É mesmo? Sim. Hoje, usar essa linguagem de forma consciente, chamar de novela, namorado preguiçoso, isso funciona como uma ponte cultural formidável. O antropomorfismo, aliado a dados reais, virou uma ferramenta vital para gerar empatia. Nossa, faz muito sentido. É 1000 vezes mais fácil você convencer as pessoas a se importarem com alguém que tem nome, problema de relacionamento e drama familiar do que com um número numa planilha, né? E esse é o grande triunfo do Aquário de Kyoto. Conservar espécies num mundo urbanizado depende do apoio das pessoas, de engajamento, de dinheiro. E o público só protege aquilo que ama, e só ama o que compreende. Pode crer. Quando o Aquário pega a ecologia desses pinguins e traduz isso numa história de amizade desfeita e romance, eles ensinam o público a ver os animais como indivíduos sencientes, com vidas complexas que merecem ser respeitadas. É uma mudança de perspectiva muito genial. A gente partiu de um sistema de computador lendo cor na asa e acabou mergulhando em evolução, no porquê de pinguim velho ser atraente e como a dinâmica de poder atrai o amor para o tratador. Mostra que o esforço de anotar essas interações diárias não é em vão. Prova que a natureza não é só instinto mecânico, é muita relação complexa. E observar a relação dos outros sempre traz uma lição, não importa a espécie. O que, confesso, deixa uma reflexão meio intimidadora para nós, não acha? Como assim? É que a gente passou esse tempo todo rindo dos tropeços do Kuruma, julgando o amiibo e agindo como se a gente fosse o espectador soberano de um drama inferior. Ah, entendi. É uma reflexão que pede pra gente virar o espelho. Fica o pensamento de como seria o cenário inverso, né? Imagina só? Imagina a grande tabela de relacionamentos do nosso escritório ou da nossa roda de amigos se tivesse uma inteligência externa alienígena monitorando a gente de cima todo santo dia. Nossa, o nível de detalhe seria assustador. Um painel gigantesco cheio de anotação meticulosa. Quem levanta para pegar café na mesma hora que o chefe estrategicamente, quem ignora a mensagem de texto de proposta para mostrar status, as brigas silenciosas numa reunião de condomínio. E os triângulos amorosos corporativos disfarçados de almoço de negócios. Exatamente. Quando a perspectiva muda, a gente é obrigado a questionar se as nossas grandiosas complexidades humanas, se fossem vistas de fora, não iam parecer tão banais e maravilhosamente previsíveis quanto as confusões amorosas de um grupo de pinguins lá em Kyoto.